desse tempo em que nós estamos iniciando mais uma celebração, mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu disse que nós devemos entregar ao Senhor o sacrifício de louvor, apresentar as nossas vidas como uma dádiva, como um reconhecimento de tudo aquilo que Deus efetivamente é e aquilo que Ele representa nas nossas vidas. E é claro, obviamente, nessa noite também é um sacrifício físico, né? O frio, ele nos traz algum desconforto, mas de maneira nenhuma podemos deixar que os nossos corações estejam alegres, felizes, aquecidos, então, na presença do nosso Deus. Eu vou convidar o pastor Danilo para chegar no microfone. Ele vai nos conduzir então com uma palavra de oração nesse instante, uma palavra de adoração a Deus. Adorar é reconhecer, adorar é enaltecer os atributos, as qualidades, as características do nosso Deus. Nós vamos começar esse culto fazendo isso, porque na verdade esse culto é para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar. Pai, querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós dizemos, conhecemos e expressamos, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso único e suficiente Salvador, o Criador do céu, da terra, de tudo que nele há. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Aqui estamos reunidos, ó Pai, para te adorar, para te louvar, para cultuar-te, ó Deus, o único dia, Pai. Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. Grandes e maravilhosas obras, ó Pai, o Pai tem feito, Pai. Nós aqui reconhecemos, ó Pai, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o médico dos médicos, ó Pai. Ó Pai, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome a cada dia, cada instante em nossas vidas, ó Pai. Nos reunimos hoje, ó Pai, como igreja do Senhor, Pai, nesta noite chuvosa neste inverno. Pai, estamos aqui com o coração quente, o Espírito Santo do Senhor, Pai, habitando em nós, com a Tua presença aqui neste local, Pai. Nós louvamos e adoramos, ó Pai. Receba, ó Deus, toda adoração, todo louvor, toda oração, ó Pai, que só possa escutar as nossas orações, nossos pedidos, nossos clamores, as nossas gratidões. Ó Pai, perdoa também, Senhor, essas falhas, nossos erros. Nós queremos estar aqui, ó Pai, totalmente entregue a Ti, recebendo a Tua palavra, o Teu amor, o Teu cuidado e buscando ainda mais a intimidade do Senhor. Nesta noite nós cultuamos a Ti, Pai. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já pensou como vai ser o momento em que você estará diante de Deus, adorando, exaltando o nome dele. Não sei se você já se imaginou, se você já se colocou dentro dessa cena, como vai ser a forma da sua adoração. Se você vai se colocar, jogar de joelhos na presença de Deus, se você vai esconder o seu rosto diante da glória, diante do brilho da presença de Deus, se você vai estar em pé, com as mãos levantadas, não sei se você um dia já pensou, ou já se pôs a pensar sobre isso. O fato é que a gente não deve, de maneira nenhuma, esperar chegar ao céu para fazer isso. Nós temos a vontade de adorar, de exaltar o Senhor enquanto nós estamos aqui. Na verdade, a Bíblia diz que Deus se agrada dos louvores do Senhor. Deus espera que realmente o seu povo louve, o adore. Eu gosto sempre de pensar que, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que ter realmente a liberdade de estar na presença de Deus. Quando a gente sugere, por exemplo, que você se coloque de pé, não é que você é obrigado a se colocar de pé. Se você quiser ficar sentado, não tem dificuldade para isso. Mas em pé, claro, a gente canta melhor, a gente se expressa melhor. E uma noite como como essa, ajuda até a esquentar. Então, se você pode, se não, você coloque-se de pé agora. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. Ao caminho
declarar que o nosso Deus, Ele é santo, amém?
que nós temos experimentado, Deus, o Teu amor sobre as nossas vidas. Amor esse que não falha, amor esse que não nos deixa, ó Deus, principalmente nos nossos momentos de dificuldade, nas nossas aflições, nas nossas angústias. Nós queremos reafirmar aqui nesta noite que o Senhor tem nos alcançado, ó Deus, com o Teu amor leal. Pai, muitas vezes, na verdade, falta-nos, a capacidade de compreender que Tu és um Deus soberano sobre todas as coisas. O que nos impede, muitas vezes, de sentir, ó Deus, a ação do Senhor sobre as nossas vidas é o fato de que nós somos imediatistas, de que nós queremos que as coisas sejam resolvidas logo de pronto. Mas, Pai, nos conduz nessa noite para que possamos descansar na certeza da ação do Senhor sobre as nossas vidas, na certeza absoluta de que Tu és o Deus soberano sobre a história. Mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga entender os porquês, as razões, que os nossos olhos se voltem para o Senhor e que, fixos no Senhor, possamos caminhar em meio às lutas, em meio às dificuldades. Mas obrigado porque nessa noite somos mais uma vez lembrados que o Teu amor não muda, de que no Senhor não há dúvida ou sombra de variação. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E é por isso, Pai, que nós queremos então louvar, exaltar, anunciar a Deus que o Senhor nos ama, que o Teu amor tem nos alcançado. Mas se há, ó Deus, nessa noite algum coração que esteja talvez entristecido diante de alguma circunstância, de alguma dificuldade, de algum problema, toque esse coração agora. Essa pessoa desde já possa descansar no Senhor, que essa pessoa possa agora depositar o seu fardo diante de Jesus, porque Ele prometeu carregar os nossos fardos, e prometeu colocar sobre nós um jugo que é suave e que é leve. Mas o Senhor recobra a nossa alegria na tua presença. Faz isso, Senhor, principalmente naqueles corações que nesse instante são entristecidos, perplexos, ansiosos, sem uma perspectiva, ó Deus, em relação ao futuro. Vem sobre nós, visita o Teu povo nessa noite, Pai. Cada um de nós sai daqui tendo a certeza de estar na Tua presença, renovado, restaurado. Faz isso, Deus, para a honra do Teu nome. É a oração que Te fazemos. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar, se sentar. Quero dar as boas-vindas, se você já chegou no nosso culto tendo iniciado. Você não tem vindo para estar conosco nessa noite. Se você é o nosso convidado, nosso amigo visitante, nós queremos expressar aqui a nossa alegria, a nossa felicidade pelo fato de você estar conosco nessa noite. Sem dúvida nenhuma, algo que traz muita alegria aos nossos corações, como também traz alegria ao coração do nosso Deus. As palavras do salmista foram alegria quando disseram: vamos na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor, estar neste lugar que nós separamos para o culto, para a adoração a Deus, sem dúvida nenhuma é algo que deve sempre trazer muita alegria aos nossos corações. Por isso, ao ser nosso convidado, nosso amigo visitante, nossa palavra de carinho, de reconhecimento, de saudação, e é claro, nosso convite para você poder voltar outras vezes, estar conosco. Nossa igreja se reúne regularmente às quartas-feiras, nos nossos cultos de oração, de reflexão na palavra de Deus. Nessas quartas-feiras, nós temos começado uma série de estudos sobre os fundamentos da fé. Nós temos abordado, então, alguns daqueles assuntos bem elementares, mas tão importantes para nós, falando já sobre argumentos sobre a existência de Deus, falando sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. Começamos a falar sobre os atributos de Deus na semana anterior, e nessa semana a gente vai terminar, então,
falando sobre aqueles atributos que Deus compartilha com a gente, chamados atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, nós temos aí uma série de assuntos tão importantes, tão necessários para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa fé, para aquilo que a gente crê. Por isso eu quero convidar você, se você pode, se você não tem nenhum impedimento para estar aqui na quarta-feira, vem estar com a gente. Nós temos um grupo que tem sempre estado aqui, que tem sido abençoado nos nossos cultos de quarta-feira. Eu quero convidar você e estimular você também para estar com a gente quarta-feira às 19h30. No domingo de manhã nós temos a nossa celebração às 9h da manhã, depois, logo em seguida, às 10h, as nossas classes de escola bíblica dominical. Hoje foi um dia especial aqui, nós tivemos um momento aqui das nossas classes. Foi bonito ver o templo cheio, as classes participando, de todas as idades, de crianças até os da melhor idade. Nós temos então classes que estão especialmente preparadas, pensadas então para o seu aperfeiçoamento, para o seu aprimoramento, para o seu conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus disse que nós erramos porque nós não conhecemos nem a Escritura, nem o poder de Deus. É necessário que a gente cresça no conhecimento, no estudo, na aplicação da palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar com a gente. E como acontece nesse momento, aos domingos às 19h30, o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Eu queria dar alguns rápidos avisos que fazem parte do dia a dia dos trabalhos da nossa igreja, e eu quero pedir que você preste atenção então nos avisos que vão ser projetados. E alguns deles, vocês têm outros avisos que estão aí no seu boletim. A gente pede para que você sempre acompanhe o seu boletim, sempre que você leia o seu boletim. O seu boletim é feito especialmente para que algumas das informações elas possam ser passadas pelo boletim, de maneira até que a gente não tenha que dar todas as informações aqui no grupo. Então, no próximo final de semana, no próximo sábado, nós teremos esse seminário sobre Igreja Multiplicadora. Eu quero desafiar você, quero estimular você a estar com a gente. Se você quer conhecer mais e se aprofundar mais acerca da visão da Igreja Multiplicadora, hoje nós fechamos a série de mensagens. O pastor Danilo pregou sobre compaixão e graça, mostrando que nós somos, como igreja, chamados aos atos de compaixão e graça. E para sermos uma igreja multiplicadora, precisamos agir com compaixão e graça, pensando principalmente, claro, a gente começa com os de casa, com os domésticos da fé, mas a gente se volta então para a nossa comunidade, para as carências, para as necessidades que estão ao nosso entorno. E nesse sábado, no próximo sábado, nós teremos esse seminário que vai acontecer ali na Igreja Batista em Conceição do Castelo. Uma ótima oportunidade, vai acontecer então de manhã até a noite. Faça a sua inscrição, a Kombi vai estar levando um grupo de pessoas, alguns irmãos também que vão de carro, obviamente, mas se você quer participar, procure a nossa secretaria, dê o seu nome. Não tem custo, é só a sua alimentação lá durante o dia. Então, 0800, como a gente diz. E a nossa reunião de liderança, você líder de ministério, membro da diretoria, ministério diaconal, que nós teríamos no sábado, vai acontecer lá. Tá joia? Nós vamos, na verdade, fazer o fechamento também desses estudos que nós temos feito com a liderança da igreja, fazendo então essa reciclagem, revendo esses conceitos que precisam estar realmente fixados na nossa mente, no nosso coração principalmente. Então, no próximo sábado, dia 5, de 8h30 até às 19h. Hoje a gente não vai ter um grupo infantil, infelizmente nós temos várias pessoas do grupo infantil que estão viajando, e é até bom a gente sempre tocar nisso. A gente precisa de pessoas que se coloquem à disposição para participar do nosso Ministério Infantil. Quando eu falo Ministério Infantil, eu me refiro à escola bíblica dominical e ao culto infantil que acontece à noite, tá joia? Eu quero fazer um desafio aos pais. Eu tenho sentido a falta de pais realmente trabalhando no culto infantil. Os pais precisam estar ali, pelo menos uma vez por mês, participando de uma escala, tá joia? Agora, a partir do mês de agosto, eu vou estar participando da escala do Ministério Infantil. Vai ter um domingo, que obviamente o pastor Danilo ou outra pessoa estará aqui pregando, e eu vou participar da escala do Ministério Infantil, porque eu entendo, sim, que as nossas crianças precisam ser edificadas, precisam ser ensinadas a respeito de Deus, a respeito da palavra. As crianças para nós são bênçãos, e a Bíblia diz que nós não devemos impedir de maneira nenhuma que as crianças chegassem e tivessem conhecimento de Jesus. Então eu quero fazer um desafio a você, papai, a você, mamãe. Se você ainda não está participando da escala do Ministério Infantil, procure as líderes do Ministério, procure a Aline, procure a Fernanda, procure a Judete, no caso da escola bíblica, e se coloque à disposição. De vez em quando eu encontro com algumas pessoas que dizem: pastor, eu não sei qual é a área, qual é o ministério que eu vou servir. Está aí uma excelente oportunidade para você servir, para você abençoar as crianças. Pastor, mas eu nunca trabalhei com criança.
você vai ser capacitado para isso. Tá joia? E com um pouquinho de boa vontade, com um pouquinho de dedicação, você com certeza vai ser instrumento de Deus para abençoar as nossas crianças. Então, aproveitando esse momento que a gente não vai ter hoje, excepcionalmente no infantil, quero fazer esse desafio muito público para você papai, você mamãe, se você não está nesse canal do ministério, coloque-se à disposição, você vai ser escalado uma vez por mês, de maneira que a maior parte do tempo você vai estar aqui participando dos cultos, mas uma vez por mês você vai estar abençoando e edificando a vida das nossas crianças. E o último aviso, nós vamos começar então, a partir desse domingo, a fazer o anúncio que já está chegando então, o aniversário da nossa igreja, os nossos 71 anos, agora no final do mês de agosto, nós teremos então as comemorações de 71 anos. Isso vai acontecer do dia 22 até o dia 27. Por que dia 22? Porque a partir daquela semana que antecede efetivamente o final de semana, nós vamos ter algumas atividades. A gente vai explicando isso ao longo dos dias, mas só para vocês terem uma ideia, na terça-feira, dia 22, nós vamos ter um mutirão de visitas aqui na nossa igreja. Todos os ministérios, todos os departamentos, classes de escola dominical vão ser desafiadas a escolher uma pessoa. Claro, primeiro aqui, talvez aquelas pessoas que não têm oportunidade de estar com a gente por causa de enfermidade, de doença, escalarem, definirem para onde vão, e nessa terça-feira, então, a nossa igreja vai estar espalhada na cidade, realizando, então, isso que nós estamos chamando de mutirão de visitas. Nós queremos dizer aos nossos irmãos a nossa alegria de eles serem parte da nossa igreja e ter, então, essa oportunidade de estar com eles no momento em que eles não podem. Talvez o número seja pequeno, né? E aí sim, a gente pode também escolher outras pessoas que não são da igreja efetivamente para serem também visitadas. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso, mas nosso objetivo é que na terça-feira a gente tenha a igreja então envolvida nessas visitas que vão acontecer, e ao longo desse mês de agosto nós vamos orientar você, e se você faz parte da escola dominical, você vai receber a orientação lá, o seu ministério, toda a igreja vai ficar sabendo como é que vai acontecer isso. Na quarta-feira, nós vamos estar aqui com o nosso culto que acontece normalmente. Na quinta-feira, nós vamos ter o Celebrando com o Vizinho, tá joia? Mais uma atividade relativa ao aniversário da nossa igreja, que vai ser da seguinte forma: você vai ser escalado para a pessoa mais próxima de você, que resida próxima a você, vocês fazerem um culto no lar, e você vai convidar os seus vizinhos, as pessoas que estão ali no seu entorno. Então o seu desafio vai ser levar pelo menos uma família que mora próximo de você, para que você possa dizer para ela: nós estamos comemorando como Igreja do Senhor Jesus Cristo 71 anos de existência da nossa cidade, nós queremos abençoar você, nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você. Então na quinta-feira nós vamos ter então Celebrando com o Vizinho. Depois você vai receber também a escala, com quem que você vai estar se juntando, como família, tudo isso vai ser direcionado. No sábado de manhã nós vamos ter um tempo especial aqui para toda a igreja, especialmente para a liderança. O pastor Juarez, que é o pastor, o nosso mensageiro então dessa série de conferência, vai estar com a gente no tempo, no momento de café da manhã, de compartilhamento, falando sobre pequenos grupos, sobre a experiência de pequenos grupos. A PIB de Jardim Camburi, que era pastoreada pelo pastor Juarez até outubro do ano passado, é uma das igrejas mais destacadas do nosso estado no trabalho com pequenos grupos ou com células. No por aí não faz tanta diferença, e ele vai estar compartilhando um pouco dessa experiência com a gente num café da manhã que a gente vai oferecer aqui. Depois a gente vai almoçar junto também, então nós vamos passar a manhã toda juntos, tá vendo? Começando no café da manhã e terminando com o almoço. E à noite nós vamos começar então as nossas celebrações do aniversário. O pastor Juarez vai trazer a palavra. O grupo Vocais, que é do Rio de Janeiro, vai estar com a gente, ministrando louvor, as participações musicais, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Tá joia? Então, primeira coisa, ore sobre esse tema. É festa, é celebração, sim, mas nós temos o propósito de proclamar a palavra de Deus, de pregar a mensagem do Evangelho. Então você precisa orar para que Deus leve você a convidar pessoas para estarem aqui com a gente. Nós queremos celebrar e agradecer a Deus, louvar ao Senhor pelos 71 anos de organização da nossa igreja, mas queremos fazer isso compartilhando esse momento também com os nossos amigos, com os nossos convidados, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que estão em caminhada com o Senhor. Então ore acerca disso, e desde já separe essa data da sua agenda, não assuma compromissos para essa semana, você estar com a gente aqui nesse tempo tão especial, e convide as pessoas, o seu relacionamento, os seus contatos, trabalho, colégio, faculdade, convide todo mundo para estar com a gente. Vamos fazer de fato uma grande festa para o
como eu disse, sempre você deve conferir algumas atividades que lá aparecem para que você possa estar então em dia com aquilo que acontece nas programações da nossa igreja. Nós vamos agora continuar adorando a Deus, tendo a oportunidade de dedicar a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas e também as nossas vidas diante do altar do Senhor. Se você é nosso amigo visitante, por favor, não se sinta constrangido, não é obrigado a participar desse momento, no ato de culto dos membros desta igreja, mas é claro que se você quer se juntar a nós, trazer uma oferta de amor, de dedicação a Deus, fique à vontade para assim fazer. Nós vamos fazer isso cantando o hino de número 132, finado para o culto cristão, que fala sobre a Rua de Cruz. Eu disse que, eu não sei se você já se pensou como vai ser o seu comportamento diante de Deus, mas uma coisa eu sei, lá você vai poder olhar para as mãos de Jesus e vai ver as marcas, os sinais, os pregos que transpassaram a sua mão e que foram feitos por você, porque Jesus foi cravado naquela cruz por você, Ele morreu por você, Ele se entregou por você. Por isso, nós vamos cantar esse hino que fala sobre a rude cruz de Jesus. Se temos entre nós pessoas que completam aniversário de nascimento ou casais que completam aniversário de casamento, nós queremos convidar você a chegar aqui à frente, porque logo em seguida nós queremos orar, nós queremos interceder a Deus por você, agradecendo a Deus pela sua vida. Então nós vamos agora dedicar ao Senhor os dízimos, as ofertas e vidas, cantando de número 132, ligado para o culto cristão, rude cruz. Vamos todos juntos louvar o Senhor. Temos mais um aniversariante chegando.
Deus. Nasceu ontem a Safira, né, filha da Heloísa e do Tiago. Nós estamos então agradecendo, louvando a Deus pela chegada da Safira, no lar do Tiago, da Heloísa e da Pérola, né, mais uma pérola preciosa que chega para essa família. Então nós estamos louvando a Deus. Nesse tempo também nós estamos agradecendo a Deus pela cirurgia que a mãe da Joana, a irmã da Carmen, a Braia, realizou. Nós estávamos orando, intercedendo a Deus por ela. Agora está no processo de restabelecimento da sua saúde. Estamos orando então pela vida dela. Nós estamos orando nesse tempo também pela vida da Jeane Pereira. Jeane estava grávida, mas infelizmente teve algumas dificuldades no desenvolvimento do bebê, do feto, de maneira que provavelmente ela nos próximos dias deve fazer então o aborto do feto, que não cresceu, não se desenvolveu. Então, nós estamos percebendo por essa família, né, que já estava na expectativa da chegada dessa criança, mas agora passa por esse momento e a gente, naquelas situações que a gente não consegue compreender bem, e a gente coloca-se diante do Senhor, na sua soberania, na sua vontade, sabendo que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Estamos nesse tempo também orando. Os irmãos souberam do falecimento do Juvenor, filho adotivo da dona Alcione, do seu Manuel Gomes. Ele estava com dificuldades na sua saúde. E na sexta-feira à noite ele foi chamado para a presença do Senhor. Estamos orando pela sua família. O irmão Alcione sempre é objeto das nossas orações, suas dificuldades com sua saúde, esse tempo, inclusive, que ela está lá em Vitória, sendo cuidada, então, por uma das suas sobrinhas. Nós estamos, então, intercedendo a Deus por essas vidas, mas eu sei que muitos de nós também têm outros motivos, outras razões. Por isso, se você tem algum motivo para colocar agora diante do Senhor, talvez intercedendo por você mesmo, por alguém que enfrenta problema com relação à sua saúde, desemprego, qualquer que seja a situação, eu vou convidar você agora a se colocar de pé. Eu vou convidar a diaconisa Janete a chegar no microfone. Ela vai orar a Deus aqui nesse instante, agradecendo a Deus por esses queridos irmãos que completam aniversário, estão completando o aniversário dessa semana, e pelos pedidos que foram feitos, claro, de uma maneira simbólica, apresentando então a vida de cada um de nós que se coloca de pé diante do Senhor, na certeza de que o Senhor sabe o motivo, a razão pelas quais nós nos colocamos de pé. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua casa, nós estamos aqui com o propósito de cultuar, o propósito de te adorar, o propósito de agradecer-te, ó Deus, porque o Senhor Deus é bom, é um Deus maravilhoso, é o Deus dono das bênçãos, e é Deus que está derramando bênçãos sobre nós, a tua igreja. Nós te louvamos agradecidos, Senhor. Nós te agradecemos também pela vida daqueles que completaram aniversário essa semana, como a Neide, a Eleni, a Maria Eduarda, como também, meu Deus, o aniversário de casamento da Ângela e do Jackson. Obrigado a Deus pela vida deste casal, pelo que o Senhor tem feito na vida deles, através deles, tem abençoado a sua família. Senhor, nós te agradecemos pela vida da irmã da mãe da Joana, que já conseguiu fazer aquela cirurgia da qual estávamos temerosos, mas ela já está em recuperação. Nós pedimos, ó Deus, continue abençoando, para que ela logo, em breve, esteja bem novamente. Senhor nosso Deus, te peço uma bênção especial sobre a vida da Jeane. Consola o seu coração, da sua família. E, Senhor, dirige os passos e esse processo, ó Deus, que ela está de fim de gravidez. Ó meu Deus, que o Senhor, no momento certo, haja para que tudo se resolva e ela esteja bem. E que o Senhor, ó Deus, conforte a eles, dando-lhes, ó Deus, se for da tua vontade, ou o filho no tempo certo, no momento certo. Senhor nosso Deus, nós nos esquecemos, mas o Senhor não. E o Senhor está contemplando cada pessoa que está de pé,
com gratidão no coração e com pedidos também. Atende, Senhor. Nós te agradecemos pelo nascimento dessa filha e pedimos que abençoe, ó Deus, sempre aquela família. E em tudo, ó Deus, nós queremos louvar e exaltar o teu nome, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe, ó Deus, o que permite acontecer, e que nós, ó Deus, possamos estar diante de Ti, entendendo e aceitando a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, continue abençoando-nos durante este culto, que a mensagem, ó Deus, que vamos ouvir agora, que nós temos certeza, vem de Ti, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir, para aprender e para aplicar na nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. E eu te agradeço ainda pela vida de Ereni. Ó meu Deus, obrigada por esta vida tão preciosa também. Preciosa para Ti. E que tem abençoado tantas outras vidas através do seu trabalho. Louvamos-te, ó Deus, pela vida dela. E novamente, ó Deus, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe de cada um de vocês. Nós vamos continuar adorando a Deus agora, acompanhando a participação musical com o nosso irmão Jonas. Peço ao Senhor para acalmar a sua canção. Essa canção fala sobre acalmar o nosso coração. E eu não sei que forma que você entrou aqui, você está preocupado com o problema, mas é o momento de esquecer, né, daquilo que nós passamos no nosso dia e voltar o nosso coração para Deus. Tantas coisas aconteceram abençoadas aqui, louvores e que essa canção seja uma oração para nós. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, Moisés chorando e eu não encontro paz. O vento da pressão quer apagar o chão da minha adoração. O mundo é um oceano e a cara é um furacão e a vida é um barquinho buscando a direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade e agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e ressoará a pressão. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso este novo, se for com a presença, acalma o meu coração. No barulho do mar, vem pra me confundir, o barulho de ondas e a fé diminuir. Doa seu vestido e meus céus, não me tivesse aqui. Vivendo sobre força sem respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Se eu existir, Senhor, se a presença e a fé vai naufragar.
abençoada aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só penso este mundo, se for para a presença, acalma o meu coração. Obrigado pela música, Jonas. Deus abençoe a sua vida. Abra por gentileza a sua Bíblia, livro do profeta Abacuque. Abacuque tem sido, então, desde o domingo passado, o tema das nossas reflexões. O tema da nossa série é exatamente a pergunta que Abacuque faz logo no segundo versículo desse primeiro capítulo. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nosso propósito aqui é ter esse diálogo franco, então, acerca daquela situação que talvez para nós seja a mais difícil, a mais complexa de todas, que é o problema do mal. O problema do mal para nós cristãos, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes inquietações que vem aos nossos corações. A gente se vê diante daquele dilema: por que Deus permite o mal? Por que tanta coisa ruim acontece? Por que tantas situações adversas vêm sobre a nossa vida? Será que Deus não é tão bom assim? Porque se Ele fosse tão bom, Ele não compactuaria com o mal? Ou será que talvez Ele não seja tão poderoso assim? Porque talvez Ele quer acabar com o mal, mas Ele não consegue. Engraçado que essa questão fundamental tem sido uma questão levantada ao longo da história, e que nós, em alguns momentos da vida, nós mesmos nos deparamos com ela, ou somos questionados por alguém, principalmente por aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não caminham com Deus, ou que querem zombar, caçoar da nossa fé, então nos colocam diante desse dilema, né, o problema do mal, que é tão complicado muitas vezes para a gente entender. E o profeta Abacuque, na verdade, eu falo que ele é um contemporâneo nosso, porque, sem dúvida nenhuma, ele ousou a questionar Deus e a perguntar, porque ele também não estava compreendendo algumas coisas. Nós começamos na semana passada, então, a falar sobre esse tema, nessa série de exposição, nessa série expositiva, na verdade, nós vamos fazer, então, sobre o livro de Abacuque. Eu fiz uma introdução meio teológica acerca daquilo que vai ser objeto das nossas reflexões aqui. Como eu disse na semana passada, hoje eu já quero trazer alguns fundamentos, né, falar um pouquinho do contexto histórico, data, local, para que a gente possa se contextualizar, se familiarizar, e a gente vai entrar no primeiro capítulo, então, abordando os temas que nós temos, então, já nesse primeiro capítulo. Então, deixe sua Bíblia aberta, Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo daqui a pouquinho. Peço que você mantenha sua Bíblia aberta, para que a gente daqui a pouquinho possa fazer, então, essa leitura. Uma das coisas que é muito importante para nós, quando nós estamos diante de um versículo, diante de um capítulo, ou diante de um livro das Escrituras Sagradas, é vital que a gente possa compreender a história, o tempo e o contexto. Um dos grandes problemas da interpretação bíblica é porque muitas pessoas acabam não olhando para essas coisas e querem interpretar a Bíblia desconectada do seu contexto, da sua história, do lugar, para onde ela foi escrita ou para quem ela foi escrita. E aí, por conta disso, muitas pessoas enveredam então em erros grassos no que diz respeito então ao conhecimento da palavra, inclusive levando a Bíblia a dizer algo que ela não está dizendo, ou forçando a Bíblia a dizer algo que ela não está dizendo. Então, um bom estudante da palavra de Deus sabe que é importante, que é fundamental para ele olhar a história, olhar o tempo, olhar o contexto, da onde aquela cena foi descrita, ou está ocorrendo. Porque se a gente não fizer isso, obviamente a gente corre o risco de nós perdermos então as reais causas. E a gente deixa talvez aí de extrair os princípios
os ensinamentos, então, que a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, parece até brincadeira, mas não é, mas já existe lá em Vitória, já há alguns anos, a igreja dos homossexuais. Dos homossexuais mesmo. Agora a coisa começou a tentar invadir as igrejas, mas lá eles têm uma igreja. E eles têm um versículo bíblico para justificar a conduta e a prática deles. Eles usam o texto da palavra de Deus, fora do contexto, para justificar a sua conduta. Olha que ponto que nós chegamos. Então é muito importante que a gente entenda esses três fatores aí: a história, o tempo e o contexto, para que a gente não compreenda mal o texto ou não faça julgamentos precipitados e julgamentos errôneos acerca do texto da palavra de Deus e tenha, claro, uma compreensão então correta daquilo que a Bíblia nos mostra, daquilo que a Bíblia nos apresenta. E quando nós olhamos então por esse livro, de uma maneira especial, é preciso então que a gente compreenda o drama na qual o profeta está inserido. Qual era o drama que Abacuque estava vivendo, né, em face daquilo que acontecia no seu país, mas também ao redor dele, as nações que estavam ao redor dele. Então, em primeiro lugar, eu quero rapidamente falar com vocês sobre o contexto histórico e teológico do livro. Ele vai ajudar você, não sei se você reparou no seu boletim, cadê o link aqui? Você recebeu aí um encartezinho dentro do seu boletim com uma linha do tempo. E essa linha do tempo é para ajudar você a se situar na história. Não sei se você já teve alguma dificuldade, porque quando a gente entra naquela divisão que aconteceu, né, o reino de Israel, ele foi unificado durante 3 reinados, que foi o reinado de Saul, depois Davi e depois Salomão. Só que ao final do reinado de Salomão, os reinos se dividem, norte e sul, Israel e Judá. E aí isso causa às vezes uma confusão danada para a gente, porque tem profetas que escreveram para Israel, tem profetas que escreveram para Judá, e aí a gente precisa recorrer a algum auxílio para que a gente possa compreender. Então eu preparei essa linha do tempo. Se der para colar na sua Bíblia, você cola, então você deixa aí guardadinho. Na hora que você estiver tendo a sua aula na escola bíblica dominical, falando sobre um profeta, falando sobre a história do povo de Israel, saca essa folhinha da sua Bíblia e aí você pode acompanhar. Então, se você for ver na sua parte em azul, você tem um livro chamado Reino Unificado. Esses 3 reis que foram Saul, Davi e Salomão. Isso foi do ano 1043 até o ano 931. Lembrem-se que no Antigo Testamento o calendário ele é decrescente. Joia? Nós temos os anos decrescentes até o nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo, porque Cristo dividiu a história antes e depois dele. Nós temos então o calendário então agora de maneira crescente, mas antes era decrescente. Então do ano 1043 ao ano 931 nós temos o chamado Reino Unificado. Em 931 nós temos então a separação das tribos, dos reinos. 10 tribos fundaram então o chamado Reino do Norte, que teve então, ou que a Bíblia vai, na maioria dos casos, chamar como sendo Israel. Israel é o Reino do Norte, que compõe então 10 tribos. A capital do Reino do Norte foi Samaria. Há uma divergência como é a pronúncia do texto, mas a capital era Samaria, ou Samaria. O Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá, 2 tribos, né, que teve a sua capital em Jerusalém. E aí, na parte de baixo, você vai ver então, na linha em abóbora, que você tem a sequência do que aconteceu então com o Reino do Norte, né, no ano 931 até o ano 722, que foi a queda do Reino do Norte, que foi levado para o exílio através da Assíria. Então o Reino do Norte foi para o exílio através da Síria. E na parte de baixo nós temos o Reino do Sul, que durou 345 anos, e no ano 586 foi levado então para o exílio pela Babilônia. Percebe aí que há então aonde Abacuque se situa. Abacuque então teve o seu tempo como profeta do povo de Israel, do ano 610 até o ano 605. Foi mais ou menos esse tempo. Por quê? Quando chega em 586, o
povo é levado então para o cativeiro na Babilônia, e o retorno do povo ele acontece no ano de 516 a.C. Os irmãos sabem que o povo ficou sob o cativeiro da Babilônia ali durante 70 anos. Nós já é uma linha do tempo simples, né, mas que dá para você compreender então o que aconteceu, quem é quem, até para que a gente possa se situar nas Escrituras Sagradas. Então, qual é o contexto histórico e teológico do livro de Abacuque? Né? Abacuque viveu então está no ponto 1 ainda, ele vive entre 610 a 605, né? E Abacuque então é levantado por Deus para alertar o povo de que, por causa das injustiças internas que aconteciam, haveria o castigo divino sobre aquela nação. Deus nunca deixou de executar o seu juízo sobre a nação de Israel, sobre o seu povo. Aliás, uma coisa que nós precisamos restaurar no nosso tempo, onde muita gente acha que Deus deixou de ser um justo juiz, que Deus deixou de executar a sua justiça. Não é assim. Desde a época do povo de Israel, Deus sempre executou justiça e sempre começou a executar essa justiça com o seu próprio povo, com a sua própria gente. E não é assim diferente conosco. Muitas das situações que acontecem na nossa vida são, na verdade, juízo de Deus sobre a nossa vida. Só que a gente às vezes não quer pensar nisso. A gente só quer olhar para Deus como sendo um Deus amoroso. E amoroso aqui sendo sinônimo de permissivo. Um Deus que é permissivo e que deixa a gente fazer o que a gente quer, sem que isso traga consequências para a gente. Essa é a ideia que a gente tem sobre amor de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos então estar atentos acerca disso. Então, Deus diz ao povo que castigaria aquele povo, que daria o seu castigo para o povo, e ele usaria uma nação pagã para executar esse castigo, como ele usou os caldeus ou os babilônicos, nesse caso, para levar então, para oprimir o povo, para levar o povo ao exílio, sob o castigo então daquele povo pagão que era os babilônios. E o grande tema teológico que nós temos então no livro de Abacuque é o fato de que Deus é único, vivo, eterno, santo e supremo governante do universo. Inclusive, asseverando aquilo que a própria palavra diz para a gente lá no livro de Provérbios, Deus usa os próprios injustos para os seus fins, para os seus propósitos. E essa, na verdade, foi uma grande questão de Abacuque. Peraí, Deus, você vai usar uma nação pagã, você vai usar os ímpios para castigar o seu povo? Como é que é isso? Não estou entendendo. Não estou entendendo qual é a sua. É assim mesmo? Essa gente que zomba, que caçoa do Senhor, que não serve, que não adora o Senhor, é eles que você vai usar para executar. Só tinha que fazer o contrário, né? Você tinha que usar o povo de Israel para castigar esse povo mau, ímpio, iníquo, pagão. Mas Deus faz o contrário. E Deus está querendo mostrar para o povo de Israel, e quer mostrar para cada um de nós, que Ele é soberano. E sendo soberano, Ele faz o que Ele quer, inclusive usando aqueles que não são dele para os seus fins, para os seus propósitos. Isso também acontece na nossa vida. Nós precisamos estar atentos e alertas a isso. O segundo ponto importante aqui é a gente compreender sobre o autor, o livro e o dilema do profeta Abacuque. Abacuque então profetiza principalmente entre o ano 607 e 609, lembra? O período dele é 605 a 610, mas entre os anos 607 e 609, que está ali o registro então da profecia, 607 e 606, foram um ano praticamente desse profetismo que ele realiza ali um pouco antes da invasão então dos caldeus ou babilônicos, né? Então ele questiona, eu lembro a você, o fato de que Deus está usando uma nação arrogante e tirana para punir o seu povo, né? Povo esse que representa o reino de Deus aqui na terra. Lembre-se que no Antigo Testamento o povo de Israel tinha uma função importantíssima, porque era através do povo de Israel que Deus queria fazer-se representar entre os povos. O povo de Israel era aquele povo que foi separado por Deus para conduzir os outros povos na adoração a Deus, adoração ao único
verdadeiro, santo, justo Deus. Esse era o objetivo do povo de Israel. Um povo que fosse fiel a Ele, que lhe obedecesse e que conduzisse, que mostrasse aos outros povos: ó, vocês estão errados. Não existem vários ou tantos deuses como vocês dizem. Existe um único e verdadeiro Deus, o Deus a quem nós servimos. E é esse Deus que vocês devem adorar. Esse é o objetivo do povo de Israel no Antigo Testamento. Só que o povo de Israel não cumpre o seu papel. Ele não realiza esse propósito de Deus e por isso então o povo teve o seu fim, que foi o cativeiro, e a punição então caberia aos ímpios e aos pagãos, né, ao povo eleito, ao povo de Deus. Quais foram as causas reais do castigo e do cativeiro? Outro assunto importante também. Nós temos aí no Reino do Norte, se você depois quiser anotar e ler na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 18, nós temos aí as causas, o texto que vai falar sobre a queda do Reino do Norte. O Reino do Sul, 2 Reis 22 e 23, e 2 Crônicas, capítulo 36, principalmente. Então, esses são os textos que vão relatar especificamente as causas da queda, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Mas as causas, de uma maneira resumida, foram o esquecimento da lei de Deus, a idolatria, a infidelidade, o caráter corrupto, a negligência quanto aos alertas dos profetas. Essas foram as razões pelas quais tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul caíram nas mãos dos inimigos. Foram levados para o cativeiro. Reino do Norte pelos assírios e Reino do Sul pelos babilônios. Essas foram as razões. E por último, o desfecho então da misericórdia, outro tema, assunto que nós temos então aí nesse livro. A misericórdia traz ao povo, né, de Deus, a misericórdia com o seu povo traz o povo de volta, então 70 anos depois do cativeiro. Pela instrumentalidade, isso é uma coisa muito interessante. Deus leva o povo através de uma nação pagã. E Deus também usa a misericórdia para com o povo através de um rei pagão. Porque foi através de Ciro, rei da Pérsia. E aí é interessante porque a linha da história vai dizer que os assírios eram quando o Reino do Norte cai, o povo que dominava os outros povos, o povo mais forte, guerreiro nas batalhas, que dominou os outros povos. Depois, isso foi transferido para os babilônios, né? E depois para a Pérsia. 3 nações que se sucederam então como nações que dominavam, subjugavam os povos ao seu redor. Mas eu quero destacar o fato de que Deus levou o seu povo para o cativeiro através de um povo pagão, mas também exerceu misericórdia para com o seu povo através de um rei pagão. E 70 anos depois, então, o povo volta, tem a oportunidade de voltar para restaurar, para reconstruir, então, a cidade, reconstruir, então, aquele país. Meus irmãos, o que isso fica para nós é que Deus transcende, então, as circunstâncias do momento. A perspectiva de Deus é uma perspectiva completamente diferente da nossa. Porque Deus não olha só para o agora. Lembre-se na semana passada que eu disse que uma das maiores dificuldades que a gente tem para entender a ação de Deus sobre as nossas vidas é o fato de que a gente é imediatista. É que a gente olha a vida na perspectiva do agora. A gente não consegue enxergar o processo que Deus está fazendo na nossa vida. O povo de Israel, com certeza, não pôde enxergar aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Para eles, Deus estava sendo ruim para com eles. A mão de Deus estava sendo pesada demais. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo. Deus queria restaurar o seu povo, e Ele sabia que Ele restauraria o seu povo, usando então a misericórdia. Então, precisamos crer que Deus é um Deus absolutamente justo. Deus é justo. Deus age com justiça. E quando nós falamos sobre um atributo de Deus, uma coisa que precisa também estar clara para nós, evidente para nós, é o fato de que os atributos de Deus, eles agem em perfeita harmonia um com o outro. Porque tem muita gente que acha que amor e justiça são coisas que não andam juntas. Não, com Deus não é assim. Na verdade, os atributos de Deus são uma forma que que Deus deu para que a gente pudesse compreender um pouco acerca do caráter dele. Mas Deus é amoroso e justo ao mesmo tempo.
Mesmo executando a sua justiça, Ele a executa em amor. Deus não deixa ou não anula o seu amor para que Ele possa executar a sua justiça. E nem o contrário. Quando Ele ama, Ele continua sendo um Deus justo. O problema é que a gente tem dificuldade de conciliar essas coisas, de entender essas coisas. Mas não deve ser assim. Nós não devemos olhar Deus como sendo multifacetado. Não, Deus é um só. E todos os seus atributos, eles escaminham e de uma maneira harmônica, sem que um atrapalhe o outro, ou sem que um cesse, para que o outro então possa se apresentar, possa se sobressair. Deus é justo. Deus é justo. Deus também Ele é soberano. É isso que Abacuque vai nos mostrar. Nós precisamos crer então que Ele está no controle de todas as coisas. E a nossa esperança, ela deve vir de Deus. Dito isso, eu quero ler rapidamente com você esse primeiro capítulo e quero falar comigo muito rapidamente sobre o que nós encontramos então nesse capítulo. Tendo então essas coisas na nossa mente, que serviram como uma introdução então para a nossa reflexão dessa noite. Abacuque capítulo 1, eu quero ler então todo o capítulo, 17 versículos desse capítulo. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça ela é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles se reúnem, os cativeiros como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento que segue, e fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade todos os povos? Então nós vemos aqui, meus irmãos, nesse primeiro capítulo, o grande dilema do livro de Abacuque. Aquilo que ele coloca como questionamento, como inquietação do seu coração. O fato de que Abacuque não compreendia bem aquilo que Deus estava fazendo com o seu povo, aquilo que estava acontecendo com o seu povo e ao redor dele, principalmente pela agora a ascensão do povo caldeu dos babilônios como uma nação opressora, como uma nação que viera então para castigá-los.
que vieram então para subjugá-los. Abacuque então traz algumas dúvidas que, sem dúvida nenhuma, como eu já disse, passam pela cabeça de todos nós. O problema do mal aqui, por que o mal existe, na verdade é a grande questão que o profeta está levantando diante de Deus. E como eu disse, para nós cristãos esse problema é mais complicado, ele é mais difícil de ser resolvido ou de ser equacionado. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é racionalista, uma pessoa que é ateu, por exemplo, que não crê na existência de Deus, eles negam a Deus exatamente porque não aceitam um Deus que permite o mal. Para eles, então, é mais fácil negar a existência de Deus, descrever a existência de Deus, porque eles não conseguem conciliar, então, a questão da existência do mal com a existência do próprio Deus. Um Deus que é totalmente bom, um Deus que é totalmente poderoso, um Deus que é totalmente justo. A incapacidade, então, de compreender essas coisas leva a essas pessoas a pensarem assim, a raciocinarem assim, a crerem, então, dessa forma. Para nós que cremos em Deus, é necessário, então, crermos na revelação da palavra de Deus. Cremos naquilo que a Bíblia diz para nós, que demonstra um Deus que é amor, justo, bom, um Deus que cria o homem, dando para ele uma capacidade fantástica, que nós denominamos de livre-arbítrio. Capacidade dada por Deus. É claro, o pleno livre-arbítrio, quem tinha, foram os nossos pais, lá no jardim, Adão e Eva. Porque eles pecaram, ou eles tinham a capacidade de escolha antes do pecado. A nossa capacidade de escolha hoje continua sendo uma dádiva de Deus, mas de alguma maneira ela é arranhada, ela é maculada por causa do pecado. Nós já nascemos em pecado. Lembre-se disso. Pecado é uma coisa que vem de dentro de nós. Foi isso que Davi disse, né? Em iniquidade fui gerado, fui concebido pela minha mãe. Pecado é uma coisa que entrou no nosso DNA. Porque, claro, obviamente Adão e Eva só poderiam gerar filhos pecadores. A partir do momento em que eles se tornaram pecadores, eles só poderiam gerar seres também que fossem pecadores. Mas foi essa capacidade que Deus concedeu ao homem, que levou o homem a escolher o caminho do mal, que levou o homem a introduzir o mal. Eu gosto de pensar o mal não como sendo uma coisa que existe por ela própria. O mal é uma corrupção de algo bom, assim como a ferrugem está para o ferro. A ferrugem existe por si mesma? Ela não existe por si mesma. Ela precisa do ferro. O que é a ferrugem? É a corrupção do ferro. A escuridão existe por si mesma? Não existe escuridão. Existe ausência de luz. Assim que é o pecado. O pecado não existe por si mesmo. O pecado é uma corrupção do bem. Deus nos criou como seres bons. Deus nos criou com a capacidade do bem, mas Ele também nos criou com livre-arbítrio. E foi o livre-arbítrio, então, que levou a raça humana a não apenas saber o que era o mal, mas a experimentar, de fato, a viver. E a partir do momento em que o mal entra, ele não só interfere, ele não só mexe com o homem, mas com toda a criação. Lembre-se que a Bíblia diz que Paulo, principalmente lá em Romanos capítulo 1, ele vai dizer agora que toda a criação geme como uma mulher que está em vias de parto, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, aguardando aquele momento em que Deus vai restaurar, através de Cristo Jesus, todas as coisas, porque a própria natureza foi maculada, foi manchada, foi modificada por causa do pecado. Então, rapidamente, nesses próximos 10 minutos que a gente tem, vamos falar sobre esse primeiro capítulo de Abacuque. Claro, na sequência das nossas reflexões, a gente vai voltar para eles. Obviamente, a gente vai ter oportunidade de se aprofundar. A primeira coisa que nós temos aqui é que Abacuque então questiona. Do versículo 2 até o versículo 4, notem aí, percebam aí, que Abacuque então pergunta: até quando, Senhor, eu clamarei? Até quando eu gritarei? Até quando me farás ver o mal prevalecendo? Eu até compartilhei isso com o Marcelo.
que eu achei muito interessante nos estudos que eu estava fazendo. A palavra violência, ela aparece várias vezes no livro de Abacuque. Se você leu o livro de Abacuque, eu sugeri que você lesse na semana passada. Se você leu, você vai ver que a palavra violência, ela aparece várias vezes nesse livro. E a palavra violência aqui, talvez é uma palavra que você já ouviu nos noticiários. É a palavra Hamas. Você já ouviu a palavra Hamas nos noticiários? O que é o Hamas hoje? Hamas é aquele grupo ultra-radical lá da Palestina. Porque Hamas significa violência que vem através do sangue. Não é uma violência qualquer. É algo contundente, é algo profundo. Olha que coisa interessante. Então, o que significa o Hamas lá? É um grupo que usa da violência através do derramamento de sangue. Os seus propósitos são alcançar os seus objetivos, mas fazendo isso através de uma violência contundente, através do derramamento de sangue. Essa palavra que Abacuque está usando aqui. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? Até quando o Senhor vai me fazer ver o mal prevalecendo? Meus irmãos, nós precisamos parar de fazer uma coisa. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje nos nossos dias, no nosso tempo, é que muitas vezes a gente transfere a culpa e a responsabilidade. A gente coloca a culpa nos outros, a gente transfere a culpa dizendo que o problema é o diabo, o problema é o mundo, o problema é a nossa carne. A gente quer sempre justificar o nosso erro, nunca assumindo a nossa posição, nunca dizendo eu errei, eu falei, o problema está comigo. A gente quer sempre trazer alguém para botar a culpa. Aliás, na verdade isso não é novo, né? Isso não é novo. Quem foi o primeiro sujeito a fazer isso? Não foi Adão? Senhor, essa mulher que só me deu, foi ela. Eu vou botar com ela, então resolva agora com ela. O problema não fui eu estava aqui quietinho no meu canto. Ela veio, me ofereceu, eu achei que era bacana, que era bom fruto, eu acabei comendo. Mas o problema foi ela. Ao longo da história, o homem tem tentado colocar a culpa sempre em alguém, transferindo então a responsabilidade. O que eu tenho convicção, meus irmãos, é que às vezes destrói uma pessoa, uma igreja, uma família, não é um inimigo externo, mas é um inimigo que está dentro de cada um de nós. Porque o que Deus quis mostrar para o seu povo é que eles estavam caindo, não pela culpa dos outros, mas por causa dos seus próprios erros. E nós precisamos agora assumir uma postura de maturidade, porque isso significa ser maduro. Quando eu entendo e quando eu percebo que aquilo que está acontecendo comigo é consequência de uma escolha que eu fiz, de um ato que eu cometi. E às vezes a gente faz as coisas do nosso próprio jeito, depois ainda quer que Deus resolva as coisas, depois ainda fica zangado com Deus porque Deus não resolveu a coisa do nosso jeito. E a gente fica se questionando por que Deus não age. O primeiro grande problema que nós encontramos aqui, que estava acontecendo com o povo de Israel, é que eles estavam caindo, não simplesmente porque eles estavam ali próximos de uma nação sanguinária, violenta, que eram os babilônios. Eles estavam caindo por causa do próprio erro. Então, para de querer ficar colocando a culpa nos outros. Para de querer ficar colocando a culpa em Deus. Para de querer se justificar através da conduta dos outros, através do erro dos outros. E é claro, precisamos entender também que Deus não responde, segundo a própria palavra de Deus nos diz, aquelas orações que estão cheias de impiedade. Quando o nosso coração está carregado com pecado, com erro, isso faz com que realmente Deus não ouça as nossas orações. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: mas também, por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos
estão cheias de sangue. Por que Deus às vezes não ouve a nossa oração? Porque a gente não se quebranta diante de Deus, porque a gente não se arrepende, porque a gente não reconhece os nossos erros, os nossos pecados, porque a gente teima em viver do nosso próprio jeito, nossa própria sorte, seguindo a inclinação do nosso coração, e depois a gente se questiona: por que Deus não me ouve? Por que Deus cerrou o céu, fechou as portas do céu e não ouve a minha oração? A Bíblia vai dizer: as nossas iniquidades, os nossos pecados. Porque quando a gente está em pecado, meus irmãos, a única coisa que a gente tem a fazer é se quebrantar, é se arrepender, é confessar. Mas a gente às vezes mantém aquela posição de durão, de durona, e ainda quer que Deus ouça as nossas orações. Ou quer que Deus ainda atenda as nossas orações. Deus não responde as suas orações. E naquele caso, quando o Abacuque clama, o próprio profeta compreende que Deus naquele momento, momentaneamente, não estava respondendo as suas orações, porque na verdade, por causa da iniquidade do povo, Deus estava então em silêncio, porque o silêncio de Deus sempre precede o seu juízo. O silêncio de Deus sempre precede o seu juízo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, você vai ver no capítulo 8 um texto que aqueles que gostam de fazer aquelas piadinhas, as brincadeiras, usam para justificar, dizendo que as mulheres não vão para o céu. Porque segundo essas pessoas, o texto de Apocalipse capítulo 8 vai dizer que quando começou-se a abrir os selos, houve meia hora de silêncio no céu. Aí alguém disse que é impossível para as mulheres ir para o céu, porque para elas é impossível ficar meia hora de silêncio. Piada de mau gosto, né? Piada de mau gosto. Mas é interessante nós vermos ali que o silêncio sempre precede o julgamento de Deus. Porque houve silêncio no céu. E esse silêncio era um prelúdio. Esse tempo, sem nenhuma manifestação de som, é aquele então que anunciava, ou que anuncia o julgamento de Deus. E muitas vezes Deus não ouve as nossas orações porque Ele sim está em silêncio. E esse silêncio significa que Ele está próximo de executar o seu juízo. Mas na sequência, Deus responde a Abacuque. Do versículo 5 até o versículo 11, na verdade, nós temos aí a primeira resposta que Deus vai trazer então a Abacuque. E claro, a proposta de Deus é muito difícil para o profeta aceitar, porque olha o que Deus está dizendo: olha, eu vou usar uma nação pagã e iníqua para punir a iniquidade do meu povo. É isso que eu estou determinando. Esse é o julgamento que eu estou realizando sobre o meu povo. Abacuque, então, ele não compreende essa ação da parte de Deus. E sem dúvida nenhuma, como aconteceria com qualquer um de nós, ele fica perplexo. E ele pergunta. Mas Provérbios, capítulo 16, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim: o Senhor fez, ou faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Uma outra versão vai dizer: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus propósitos, até os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. A soberania de Deus alcança sobre todas as coisas, inclusive aquelas situações que a gente enfrenta na nossa vida, diante de pessoas que parecem ser ímpias, iníquas aos nossos olhos. Deus pode usar até elas, para realizar então os seus desígnios sobre a nossa vida. A resposta de Deus: eu vou levantar uma nação para julgar o meu povo. Não é uma nação qualquer, porque depois toda a descrição que a gente vai ver acerca de quem eram os caldeus, percebem que mesmo numa linguagem figurativa, mostra que eles eram então maus, bárbaros, cruéis. Era esse povo que
Deus estava levantando para julgar o seu povo. E por último, Abacuque, mesmo ainda perplexo, mesmo ainda sem compreender todas as coisas, mesmo questionando Deus, ele por fim adora a Deus. E isso vai do versículo 12 até o versículo 17. A primeira coisa que Abacuque faz é reconhecer que, de fato, o povo de Deus merece, ou o povo de Israel naquele caso, merecia o castigo e o juízo que Deus estava derramando sobre ele. Mas Abacuque não vira as costas para Deus. Abacuque não se ressente com Deus. Abacuque não deixa de acreditar em Deus. Abacuque não começa a praguejar diante de Deus, muito pelo contrário. Mesmo sendo para ele duro demais aquilo que Deus estava dizendo para ele, qual foi a atitude de Abacuque? Ele adora. Gosto muito daquela canção que diz: se eu não sei o que fazer, eu vou adorar a Deus. Quantas vezes a gente se vê diante de situações assim? A gente não sabe o que fazer. A gente não consegue entender por quais caminhos o Senhor está nos conduzindo. É como se aquela neblina, aquela que a gente encontra lá na subida da serra, do Guarani, e se você passar ali entre 5 da manhã e 7 da manhã, às vezes você não consegue enxergar quase nada. Em alguns momentos você tem até que abaixar o vidro para olhar para a faixa. Já descobri a dica, já me deram a dica de como trafegar no meio de uma neblina. Porque realmente, dentro do trecho de Conceição de Castelo também, você pega uma neblina, às vezes você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Você joga farol alto e piora tudo. Não é assim? Aí o que você tem que fazer? Abaixa o vidro e vai guiando o carro devagarzinho, olhando para frente, mas também olhando para a faixa do meio ou para a faixa do campo, para você conseguir trafegar na pista. Em alguns momentos até melhor parar, porque as nuvens são tão densas que você não consegue enxergar um metro na sua frente. E quantas vezes não é assim que a gente se vê diante de Deus? Diante de densas nuvens que descem sobre a gente, de maneira que a gente não consegue enxergar um palmo nessa frente. Mas Abacuque nos convida, nesses momentos, a adorar a Deus, a reconhecer a soberania de Deus. Mesmo questionando Deus por que as coisas acontecem, de não perder a nossa fé nele, porque ele continua sendo Deus. A conclusão que eu quero fazer com você nessa noite é 3 perguntas básicas que emergem então desse texto. A primeira delas: como a santidade de Deus pode suportar ou ver o mal sem destruir os que o carregam e manifestam? Como que a santidade de Deus pode se comportar então diante dessas coisas? A resposta é: Deus age também com misericórdia e com longanimidade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nosso Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus é um Deus longânimo. Mas, por favor, não entenda a longanimidade de Deus como algo que Deus vai ser passivo diante de toda a vida. Que Deus vai dar para você sucessivas e inúmeras oportunidades. Tem gente que faz assim com relação a Deus, né? Eu vou acertar a minha vida, mas eu sei que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, que Deus é tardio em irar-se. Notem que a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, mas a Bíblia não diz que ele não se ira. A ira dele, muitas vezes, é retardada, porque ele age com longanimidade, porque ele age com misericórdia. Mas não ache que você ainda vai ter todas as oportunidades na sua vida, porque pode ser que o tempo para você esteja se acabando. Por isso que é importante você acertar a sua vida com Deus o mais rápido possível, aproveitando o hoje, a oportunidade que Deus consegue para você hoje. Então a resposta a essa pergunta, como a santidade de Deus consegue caminhar mesmo diante de tanta maldade, mesmo diante de tanta incredulidade, é porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo. A segunda pergunta:
A tolerância divina para os perversos, tolerância divina para aquelas pessoas que são perversas, a resposta é: tolerância e misericórdia sim, mas conveniência jamais, pois o silêncio precede o juízo. O silêncio precede o juízo. Deus muitas vezes é tolerante, sim, é misericordioso, sim, mas Ele nunca vai ser conveniente com o mal. Não olhem para Deus dessa forma, não entendam Deus dessa forma, porque você pode ter uma decepção muito grande, na verdade terá, porque Deus, Ele é santo e Ele é justo. E a terceira e última pergunta é: Deus se cala quando os ímpios devoram os mais justos que eles? Deus se cala quando os ímpios devoram aqueles que são mais justos que eles? A resposta para essa pergunta está no capítulo 2. No capítulo 2 a gente vai ver semana que vem. Tá joia? O meu convite para você voltar, para que a gente possa continuar essa jornada agora olhando para o segundo capítulo, onde a gente vai encontrar a resposta para essa pergunta. Deus se cala quando os ímpios devoram, quando os ímpios prosperam, quando os ímpios subjugam aqueles que são mais justos que eles. O Senhor assim nos abençoe. Se você ainda não leu o livro de Abacuque, quero desafiar você a ler essa semana. Se você já leu, leia novamente. Toda vez que você lê, você vai compreender ainda mais. Use a folhinha que a gente deu para você, guarde ela, use também na sua leitura, pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, porque mais uma vez somos colocados diante do fato de que Tu és um Deus absolutamente justo, um Deus, ó Pai, que é soberano sobre todas as coisas, e nós somos desafiados então, Pai, a crer que de fato o Senhor está no controle de todas as coisas, que a nossa esperança, Deus, esteja depositada somente no Senhor, sabendo que no Senhor a nossa esperança jamais vai falhar, porque Tu és aquele que está sobre as nossas vidas e que vai nos conduzir, ó Pai, nessa jornada até o dia que nós estaremos diante do Senhor face a face, para vivermos, ó Pai, agora sim, longe, distantes de todo mal, de toda maldade, de todas as circunstâncias, ó Deus, que fazem o nosso coração chorar e sangrar enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. É verdade sim que o mal nos machuca, é verdade sim que o mal nos coloca perplexos, é verdade sim que o mal muitas vezes traz incompreensão aos nossos corações, mas que principalmente nessas horas o nosso olhar seja direcionado para o Senhor, possamos contemplar o Senhor, possamos ver o Senhor como aquele Deus que age sobre as nossas vidas, onde todas as coisas operam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados pelo próprio Deus. Se há alguém que está sofrendo entre nós, traz essa convicção ao coração, Pai. Traz essa certeza, traz essa fé, renova, Senhor, a esperança. E minha oração também, Pai, é que o Senhor nos traga de volta na semana que vem, para juntos continuarmos a nossa jornada olhando para esse livro e compreendendo essas coisas que são às vezes difíceis para nós, mas na certeza de que o Teu Santo Espírito há de nos iluminar, há de falar, há de trazer clareza e compreensão aos nossos corações. E agora, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos conceda o Seu favor e a Sua paz. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana. O som da música instrumental, com uma oração silenciosa, nós estaremos encerrando o nosso culto. Vou estar à porta, que desejo cumprimentar a cada um de vocês.